começar então. Página 86, predicado verbal, que é uma matéria que nós já vimos, né? Já tem até bastante tempo. Mas, olhando o livro de vocês, eu percebi que eles colocaram a explicação de predicado verbal no terceiro capítulo do módulo 3. Então, nós vamos fazer essas páginas aí hoje. Vamos lá, então. No número 1, leia o poema a seguir. O Novo Mecânico. Quem pode ler para mim, por favor? Posso ler, Camille? Pode, Carol, vai lá. O novo mecânico. O mecânico constrói emoções sem nome, chaves de fenda, rachas, graxas e brequins coloridos. O mecânico desmonta porções de panetone e de algodão doce no cantavento e, ao cair da noite, põe as estrelas em marcha lenta. O medo tem medo do ponto morto. Muito bem. Agora nós vamos para a letra C, que são as perguntas escritas. Na letra C, qual é o sujeito da primeira estrofe? O mecânico constrói emoções sem nome, com chaves de fenda, tarraxas, graxas e virabrequins coloridos. E aí, qual é o sujeito dessa estrofe? Mecânico. O mecânico, muito bem. Então, letra C, o mecânico. Letra D, o que é dito a respeito dele? O que é falado sobre o mecânico? Que constrói emoções sem nome com chaves de fenda, tarraxas e brequins coloridos. Isso aí, muito bem, Carol. Então, na letra D, vocês vão dizer que ele constrói toda essa parte aí, retirando o mecânico da primeira estrofe, tudo o que se fala sobre ele é constrói emoções sem nome, com chaves de fenda, tarraxas, graxas e virabrequins coloridos. Então, vocês vão escrever toda essa parte aí, na letra D. Pessoal que está aí está acompanhando? Ana Clara, Gabriel, Júlia, Kemily, Lucas, Pedro, Rafael, Renan, Sim, Esther. professor. Todo mundo aí na página 86? Sim. Então, pessoal, ficou letra C, o mecânico, e letra D, que ele constrói todo o restante da estrofe. Que ele constrói emoções sem nome, com chaves de fenda, tarraxas, graxas e virabrequins coloridos. Agora a letra E é para sublinhar no poema, tá? Identifique e sublinhe a forma verbal empregada na primeira estrofe. Qual é o verbo empregado na primeira estrofe? Constrói. Constrói. Então é só para sublinhar lá. Mole, mole. Letra F. Como essa forma verbal é classificada? Constrói é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou é um verbo bitransitivo? O mecânico constrói. Qual é a pergunta que fazemos ao verbo? Hein, Por pessoal? quê? O que ele constrói? Exatamente. Em cima do verbo constrói, a pergunta que fazemos é o quê? O mecânico constrói o quê? Sempre que fazemos essa pergunta o quê, significa que o verbo ele exige um complemento. Portanto, ele é transitivo direto. Direto. É a primeira opção aí. Então, essa página tá ok. Agora vamos para a página 87.
Letra G, página 87. Qual é o complemento dessa forma verbal? Qual é a parte aí do verso que complementa constrói? Constrói o quê? Próximo verso. É igual o da D, não é? Que é emoções sem nome, com chaves de fenda, né? Na verdade, aí só vai ser uma parte. O mecânico constrói o quê? Emoções sem Emoções nome? sem nome. Emoções sem nome. Porque o restante, aí já vem falando o modo como ele constrói isso. Então, emoções sem nome, só isso. Letra H. Essa forma verbal informa uma ação exercida pelo sujeito ou apresenta uma característica do sujeito? O mecânico. Primeira opção. Hã? Primeira opção. Informa uma ação exercida pelo sujeito, né? Constrói, ou seja, constrói uma ação exercida pelo sujeito da frase, que é o mecânico. Então, é a primeira opção. Agora vamos para o número 1, lá embaixo, em atividades. Leia a manchete abaixo. Avatares digitais ganham espaço como influencers no Instagram. Letra A. Sublinhe o sujeito dessa oração. Qual é o sujeito aí na manchete? Avatares digitais? Exatamente, muito bem, Carol. Avatares digitais. Quem ainda tem dúvida para descobrir o sujeito da frase, é só fazer a pergunta ao verbo. Na letra G, G é emoções sem nome. Emoções sem nome. Então, voltando aí ao que eu estava dizendo, para descobrir o sujeito da frase, pessoal, é só fazer a perguntinha ao verbo. O verbo aí é ganham. Quem ganha espaço como influencer? Avatares digitais. Então, vocês vão sublinhar aí na manchete avatares digitais. Letra B. Qual é o predicado verbal dessa manchete? Pessoal, retirando o sujeito da frase, tudo o que sobra é predicado. Então, qual é o predicado aí nessa manchete? Ganham Hein? espaço como influencers no Instagram. Isso. Muito bem, Renan. Ganham espaço como influencer no Instagram. Então, retirou o sujeito, que é avatares digitais. Tudo o que resta na frase faz parte do predicado, incluindo o verbo, tá? O verbo sempre fica no predicado. Agora vamos voltar lá atrás naquela questão do núcleo, né? Núcleo, seja do sujeito ou do predicado, é sempre a palavra mais importante, aquela que não pode ser retirada de maneira alguma, porque senão a frase fica sem sentido. Já sabemos, através da letra B, que nós temos predicado verbal nessa manchete. Se o predicado é verbal, o núcleo vai ser quem? Hein, pessoal? Núcleo do predicado verbal é quem? O verbo? O verbo. Lembram? Predicado verbal. Palavra mais importante, o verbo, o núcleo. Predicado nominal, o núcleo, a palavra mais importante é um nome. Então, aí, como nós vimos que na letra B
já fala, né, sobre predicado verbal. Ó, qual é o predicado verbal dessa manchete? Na letra C, vem perguntando qual termo exerce a função de núcleo do predicado, ou seja, qual é a palavra mais importante desse predicado. Se ele é verbal, significa que o núcleo é o próprio verbo. Então, aí qual é o núcleo? Ganham. Ganham. Bem. Então, letra C, ganham. Agora a página 88. Pelo que eu estou vendo aqui na página 88, a maioria das respostas são pessoais. Então, na página 88, nós temos aí uma fotografia. E aí, na letra A, elabore uma oração descrevendo a imagem retratada nessa fotografia, explicando o que as pessoas estão fazendo. Então, pessoal, vocês vão criar uma frase, pode ser uma frase curta, porém, quando a gente chama uma frase de oração, para chamarmos uma frase de oração, significa que ela precisa ter verbo, senão não é oração, é uma frase nominal, tá? Então, aqui está pedindo uma oração, tem que ser uma frase com verbo, explicando a fotografia retratada acima. O que essas pessoas estão fazendo? Andando de bicicleta. Exatamente. Então, constrói uma frase com essa fotografia. Pode ser assim, tia? As pessoas estão andando de bicicleta? Sim, as pessoas estão andando de bicicleta. Ok. Mais alguém? Poderia ser as pessoas estão pedalando? As pessoas estão pedalando, sim. Mais o que, pessoal? Ninguém vai botar a mesma frase, né? Vamos lá, quero ouvir outras frases. Pessoas passeando de bicicleta pela cidade. Homens e mulheres passeando de bicicleta. Aí a letra B tem a ver com o verbo que vocês utilizaram na letra A. Por isso que também é pessoal. Na letra B está escrito assim: que verbo você empregou na oração que elaborou? Verbo de ligação ou verbo significativo? Por quê? Lembrando que verbo significativo são os verbos transitivos e intransitivos, que nada mais indicam ação, tá? Então, Ana Bárbara, que falou a frase, Renan, falam aí para mim quais os verbos que vocês usaram. Acho que vocês usaram locução verbal. Diz para mim. Eu falei, as pessoas estão pedalando. Estão pedalando, né? Vamos fazer o seguinte, como aí está perguntando qual o verbo que vocês utilizaram, e vocês utilizaram uma locução, vocês utilizaram está, que é de ligação, né? E pedalando aí, que seria uma ação. Vamos usar um verbo só no lugar de dois? Ao invés de pessoas estão pedalando, pessoas pedalam, ou então pessoas andam de bicicleta, pessoas passeiam, enfim. Usem um verbo só. Tá, tia. Aí ficou assim: as pessoas andam de bicicleta. Melhor. E a sua, Ana Bárbara? Ficou como? As pessoas pedalam. Isso. Porque na locução verbal, nós teríamos que olhar o verbo conjugado, que é estar. Mas eu acho que com o verbo só vai confundir menos a cabeça de vocês. Então, Renan, as pessoas Andam de bicicleta. andam. Andar é um verbo de ligação ou um verbo significativo? Significativo. Significativo. E aí tá perguntando por quê. Aí você vai dizer que usou um verbo significativo e que ele está indicando uma ação.
Quem quiser dizer também que usou um verbo significativo em razão de terem sido descritas ações praticadas pelas pessoas, né? Eu acho que aí não teria como ser outro verbo. Elas estão praticando uma ação. Que ação é essa? A ação de andar de bicicleta. Então, eu acho que não teria como ser outro verbo, outro tipo de verbo. Mais alguém elaborou uma frase aí para eu saber se respondeu certo, pessoal? Porque a letra B tem a ver com a letra A, né? Então, eu preciso saber qual verbo que vocês usaram, se vocês classificaram corretamente. Camille, Carol, oi. o D não é um verbo de ligação também, não? Como? O D não é um verbo de ligação, não? Poder O D. As pessoas de, andam de bicicleta. D. D de, é. de é uma preposição. O verbo aí é andam, Ah, tá. Eu tá? tava vendo aqui no não tinha nada. Tia, Então, você usou andam na sua frase? Ah, o meu ficou igual o Renan, as pessoas andam de bicicleta. Verbo Ah, significativo. isso aí. tia, Oi, eu sei outra frase. pode falar. As pessoas praticam exercícios de bicicleta. Ótimo. As pessoas praticam exercício de bicicleta. Praticam é uma ação. Então, também na letra B seria verbo significativo. Camille, Oi. o que eu teria que colocar para ser um verbo de ligação? Você poderia usar o verbo estar. Você poderia utilizar o verbo ser. Porém, como aí a fotografia mostra várias pessoas andando de bicicleta, é mais provável que a gente utilize um verbo que indica ação, né? Porque elas estão praticando uma ação. Mas se você utilizasse um verbo de ligação, seria estar, ser, permanecer, ficar, continuar. Porém, a fotografia pede, né, um verbo que indica ação. Tia, me fala uma frase com verbo de ligação, que poderia ser. Nessa fotografia, É. então, as primeiras que vocês utilizaram, que tinha uma locução verbal, as pessoas estão andando de bicicleta. Estar é um verbo de ligação, Ah, tá. entendeu? Mas aí eu pedi para vocês transformarem a locução em um verbo só. Agora vamos para o número 3. Olha, eu quero ouvir outras vozes, hein? Hoje eu só estou ouvindo a voz de Renan, de Carol e de Ana Bárbara. São os três primeiros aqui. Vamos lá, número 3. Crie predicados verbais para os sujeitos a seguir. Essa também é pessoal, tá? Então, aí na letra A, B e C, nós já temos o sujeito da frase. Vocês vão criar os predicados, sendo que aí está pedindo o predicado verbal. Então, vamos lá. Renan, que já está aí como primeiro. Os alunos, e aí? Mole, mole. Oi, tia? Você vai criar um predicado verbal aí para esse sujeito. Os alunos, continua a frase, predicado verbal. Tem que ser um verbo que indica. Exato. Hum? Renan? Eu tô aqui, tia, eu tô pensando. Tá. Alguém aí já pensou? Eu já. Mas não sei se está certo. Fala, Ana. Eu botei os alunos estudam muito. Os alunos estudam muito, certo? Predicado verbal. Estudar é um verbo que indica uma ação. Fala, Carol. Eu coloquei os alunos viajaram juntos. Certo, viajaram. Predicado verbal. Deixa eu escolher alguém aqui. Ana Clara. Eu sei um, tia. Fala, Renan. Os alunos dormiram muito. Dormiram muito também. Ana Clara, tá aí? Sim, Fala para mim aí uma continuação de os alunos, sendo que o predicado precisa ser verbal.
Os alunos estudaram para a prova. Os alunos estudaram para a prova. Muito bem. Júlia Lima, tá aí, Júlia? Tia, eu sei mais uma, não sei se está certo. Pode falar. Os alunos tiraram nota baixa. Certo, tiraram. Deixa eu escolher alguém, que o pessoal hoje está muito quieto, muito parado. José. José tá aí? Ele tá aí, tia. Falta só responder. Yasmin. Vou achar que vocês não estão aí de frente para a Oi, tela. Camille. Oi. E aí? Os alunos. Continua essa frase, sendo que o verbo tem que expressar uma ação. Os alunos estudam muito? Certo, muito bem. Agora vamos para a letra B. Agora eu vou escolher outros alunos. Alguns influenciadores digitais. Agora eu quero um predicado verbal. Vamos lá. Alguns influenciadores digitais. Essa vai ficar fácil para vocês. É sobre internet. Rebeca, tá aí, Rebeca? Rebeca. Pedro Lucas. Aqui, tia. Então, pensa em um predicado verbal que dê continuidade a essa frase. Verbo indicando uma ação. Alguns influenciadores digitais. E aí? Predicado verbal, né, tia? Isso. Pensa aí. Alguns influenciadores digitais fizeram besteira. Fizeram besteira? Pode ser. Deixa eu ver mais quem. Rafael Lucien. Ai, tia, não sei não. Ó, influenciadores digitais. Vocês estão aí na era da internet, das redes sociais. Consegui fazer. Quem? Eu. Fala, Ana, como é que ficou? Alguns influenciadores digitais gravam durante todo o dia. Gravam durante todo o dia, isso aí. Muito bem. Então agora, Rafael, você vai Tia, eu sei uma, não sei se está certo. fala. Alguns influenciadores digitais postaram stories dançando. Postaram stories dançando, certo? Postaram. Aí, para o predicado ser verbal, basta que o verbo indique uma ação. Então, vocês colocaram postaram, gravaram, tudo certo. Fizeram. Então, agora, Rafael vai responder a letra C. Letra C, o novo livro. Oi? Quem falou agora? Eu não sei se tá certo o que eu fiz, eu posso falar. Pode. O novo livro parece ser mais legal. O novo livro parece ser mais legal? Eu acho que a internet dela caiu bem na hora, tia. Olha, parece e ser são dois verbos de ligação. E aí no enunciado está pedindo que os predicados sejam verbais. Então você tem que pensar num verbo que indica uma ação. Quem já tem a frase aí? Rafael, conseguiu, Rafael? Eu sei uma, tia. Rafael caiu, né? Fala, Renan. O novo livro é legal. Então, é verbo de ligação. Não pode. Eu coloquei que está. Hã?
Eu coloquei que está muito bom. O novo livro está muito bom. Está é verbo de ligação, também não pode. Aí tá pedindo o predicado verbal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, ninguém ainda falou uma frase aí pra essa, hein? Foi também a verbo de ligação? É, né? Uhum. Camila, poderia, tipo, colocar algumas Difícil, tia. pessoas já leram o novo livro? Como? Algumas pessoas já leram o novo livro? Mas aí é o novo livro iniciando a frase. O novo livro é o sujeito. E aí você tem que complementar essa frase com um predicado, sendo o verbo indicando uma ação. E aí? Rafael, que já voltou. O novo livro, o que eu posso colocar aí? Um predicado verbal para complementar essa frase. Resposta pessoal, é só vocês colocarem um verbo que indica ação. O novo Tia, livro, não fala a resposta. tá. Nem tem como, porque é pessoal. Então eu vou falar uma, você vai falar outra, Carol vai Professora, já imaginei uma aqui. falar. O novo livro comprado, não li ainda. O novo livro comprado. Livro comprado. Não li ainda. Sim, tá certo. Mais o quê? Alguém tem mais alguma? Eu coloquei continuou. O novo livro continua muito bom. Tipo uma Continua de continuidade. ligação. Ai, meu Deus. Nossa, professora, até eu chegar nessa frase demorou também. É, né? Tia, eu sei um, acho. O Pode falar. novo livro lançado é bom. Novo livro lançado. Mas aí, Renan, tem na frase. Ah, é. Parece bom. Não, parece também é. Parece também de ligação. O novo livro agradou ao menino, agradou a turma. O novo livro foi lido por alguém. No caso aí, o verbo ir foi, né? Foi lido, tá indicando ação. Então vamos para a página 89. Vocês não fizeram tantas frases, mas tudo bem. Falei algumas aí também. Agradar é um verbo que indica ação. Agora vamos para a página 89. Leia a seguir o início de um conto folclórico. O Curupira. Quem quer ler? Pessoal, Posso ler? Ah, tia, não tem fim de pode. ler, não. Ei, Renan, que isso? Pode começar, Ana. O Curupira. Cuidado com o Curupira. Seu corpo é coberto de cabelos vermelhos como sangue. Os dentes são verdes e os pés são virados ao contrário. Assim, se alguém tentar seguir suas pegadas, vai tomar a direção errada. O Curupira só tem o tamanho de um menino, mas é perigoso. Ele ama os animais e as árvores. Quando as pessoas entram na floresta, ele observa o que fazem. Se caçam animais para alimentar a família ou cortam as árvores para construir a própria casa, o Curupira não se incomoda. Mas se matam animais por prazer ou cortam árvores para ganhar dinheiro, ele fica bravo. E se o Curupira ficar bravo, você está com sérios problemas. Muito bem. A letra A é resposta oral, né? Você conhece o personagem desse conto? Comente com os colegas. Todo mundo aqui já ouviu falar do Curupira, não já, pessoal? Já, tia. Então, Sim, todo mundo. todo mundo já ouviu falar, né? Sim. Sim. Então, de acordo com o que você leu acima, o Curupira é
Ele é um protetor da natureza ou ele é um animal selvagem? Protetor da natureza. Protetor da natureza. Né? Tanto que tem uma parte lá que diz que quando as pessoas entram na floresta, ele observa o que elas fazem, né? Se estão caçando os animais, se matam os animais. Então, ele é um protetor da natureza. Letra C. Contorne entre os termos em destaque os que constituem predicados verbais. Então, pessoal, vamos voltar lá no texto do Curupira. Só os termos aí que estão em negrito, que estão em destaque. Nós vamos circular aqueles com predicado verbal. O primeiro termo em negrito que aparece aí no trecho é: seu corpo é coberto de cabelos vermelhos como sangue. É coberto de cabelos vermelhos como sangue? É predicado verbal? Observem o verbo. O verbo aí é, que vem do verbo ser. Não, Temos tia. predicado verbal aí? Não. Então, nós não vamos contornar essa parte. Agora, a próxima parte que está em destaque é: os dentes são verdes. São verdes é predicado verbal? Pessoal, são verdes, predicado verbal? São verdes. Não. Não. Novamente o verbo ser aparecendo aí, ó, são. Então, nós não vamos contornar essa parte também. E os pés, ainda na primeira estrofe, no primeiro parágrafo, e os pés são virados ao contrário. Vocês vão observar só a parte em negrito, que está em destaque, para ver se o predicado é verbal ou se é nominal. Se for verbal, nós vamos contornar. Se não for verbal, nós vamos deixar como está. E os pés são virados ao contrário. São virados ao contrário é predicado verbal? Não. 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 Bem, não. Então, reparem, nesses três termos em destaque, apareceu um único verbo, que é o verbo ser, tá? E o verbo ser é um verbo de ligação. Então, nós não vamos contornar nenhum desses trechos aí. Agora, vamos para o segundo parágrafo. O curupira só tem o tamanho de um menino, mas é perigoso. Tem o tamanho de um menino. O verbo ter é predicado verbal ou predicado nominal? Verbal. Eu acho que é verbal. Verbal. Então, vocês vão contornar aí. Tem o tamanho de um menino. Verbal. E a continuação aí dessa frase? Tem o tamanho de um menino, mas é perigoso. Esse é perigoso entra como predicado verbal ou não? Não. 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 Nós já vimos aí em cima, no parágrafo anterior, vem do verbo ser. E ser é um verbo de ligação, então não constitui predicado verbal. Vamos para outra frase. Ele ama os animais. Amar é verbo que indica ação ou é verbo de ligação? Acho que é indicação, tia. Ação. Então vocês vão circular. Ama os animais. Qual é o próximo trecho em destaque aí? Entram na floresta. Entram na floresta. Entram na floresta. Vão circular como predicado verbal ou não? Sim. Acho que Sim. circula, tia. Sim. Entrar indica uma ação, então é predicado verbal. Então circulem. Entram na floresta. Ele observa o que fazem.
observa o que fazem. Vamos contornar ou não? Vai, Sim. tia, vai contornar. Vai. Observar a indicação também. O próximo termo em negrito é se caçam animais. E aí? Predicado verbal ou não? Acho que é, tia. Caçar indica uma ação. Então, o predicado é verbal. Vão circular também. Se caçam animais. A próxima parte em destaque, em negrito, é não se incomoda. E aí? Incomodar, pessoal. Verbal ou nominal? Verbal? Acho que é Verbal. verbal, tia. Verbal. Então, vocês vão circular também. Não se incomodam. Não se incomoda, quer dizer. Mas se matam animais. Se matam animais. Matar, indicação ou não? Acho que indica, tia. Indicação. Indica. Portanto, o predicado é verbal. Vão circular também. Se matam animais. E por último, fica bravo. Não. Não é predicado verbal. Não é predicado verbal. Ele fica bravo, reparem. Nós temos um verbo de ligação ligando o sujeito, que é ele, à sua característica, que é bravo. Então, quando o verbo faz essa ponte entre o sujeito e a sua característica, ele é um verbo de ligação. Então, aí nós não vamos circular. Vamos para a letra D agora. Em qual parágrafo desse texto há mais predicados verbais? No primeiro ou no segundo? Por quê? E aí, pessoal, qual dos dois parágrafos nós circulamos mais predicados verbais? O segundo. No segundo. O segundo, O até primeiro porque nem tem. nem tem, exatamente. Então, vocês vão colocar no segundo parágrafo. Por quê? Aí vocês vão falar exatamente sobre os verbos. Por que que no segundo parágrafo há mais predicados verbais? Porque meio que, tipo, diz como ele é e tal. Como ele é, não, na verdade, indica os verbos no segundo parágrafo indicam as ações, né, do Curupira. O que ele faz, né, tia? O que ele faz, as ações. Ama os animais, observa. Ah, tia, mas também um pouco como ele é. Não, mas aí, se fosse como ele é, vem no primeiro parágrafo. Olha lá. Seu corpo é coberto de cabelos vermelhos como sangue. Os dentes são verdes. No primeiro parágrafo que diz como ele é. Por isso, os verbos utilizados foram os verbos de ligação. Mas aqui na letra D, está falando exatamente do segundo parágrafo, que é o parágrafo que nós circulamos todos os predicados verbais, e está perguntando por que são verbais. Aí vocês vão dizer, pois nele as formas verbais, ou então os verbos, indicam as ações do Curupira. Não só as ações do Curupira, como também ações de quem? Hein, pessoal? Das Das pessoas que vão na pessoas, floresta? Das Se pessoas que matam os animais. Isso. Que, por exemplo, quando ele fala assim, ó, ele ama os animais. Amar é uma ação do Curupira. Observa o que fazem, é uma ação do Curupira. Mas quando ele diz assim, ó, o Curupira não se incomoda, mas se matam animais por prazer,
Matar não é uma ação do Curupira. Aí, no caso, ele está falando das pessoas que entram nas florestas. Então, vocês vão dizer, na hora de explicar o porquê, porque as formas verbais indicam as ações do Curupira e também das pessoas que entram na floresta. Posso passar para a letra E? Pode. No primeiro parágrafo, agora sim. No primeiro parágrafo, há mais verbos significativos ou de ligação. Por quê? De ligação, pois está falando sobre as características físicas dele. Exatamente. Verbos de ligação, pois nele o Curupira está sendo descrito, né? Houve ali uma descrição física do Curupira. Então, vocês podem colocar verbos de ligação, pois o Curupira é descrito fisicamente. Inclusive, tem até uma imagenzinha, né, do Curupira aí. Ó, cabelos vermelhos, não só na cabeça, como também no corpo, né? Os dentes verdes, os pés virados ao contrário. Agora vamos para a página 90. Releia a oração abaixo. O Curupira só tem o tamanho de um menino. Letra A. Quem é o sujeito dessa oração? O O Curupira. Curupira. O Curupira, muito bem. Qual palavra exerce a função de núcleo do predicado? Menino? Não, olha só. Nós sabemos aí que o sujeito é o Curupira. Então, o restante da frase, tudo faz parte do predicado. Esse predicado Então tem. tem. A forma verbal tem. Então, ó, observando aí esse verbo, que é tem, esse verbo é classificado como verbo transitivo direto, como verbo transitivo indireto ou como verbo bitransitivo. O Curupira tem. Qual é a pergunta que faríamos ao verbo aí? Tem o quê? Tem o quê? E aí, como resposta, como complemento verbal, nós teríamos o tamanho de um menino. Então, esse verbo vai ser transitivo direto, indireto ou bitransitivo? Transitivo direto. Tia, você tá mutada. Foi José, sem querer, né, José? Agora sim, tia. Então, verbo transitivo direto, tá certo. Por quê? Eu falei para vocês, logo assim que expliquei essa parte de transitividade verbal, geralmente quando a pergunta que se faz ao verbo é o quê, né? Comprou o quê? Fez o quê? Tem o quê?
a resposta vai ser verbo transitivo, tá? Transitivo direto. Então, aí, ó, o Curupira só tem o quê? Verbo transitivo direto. No complemento, que é o tamanho de um menino, esse o não é preposição. Então, verbo transitivo direto. E aí, a letra D a gente já até respondeu, né? Qual é o complemento dessa forma verbal? Toda parte aí que completa o verbo tem. O tamanho de um menino. O tamanho de um menino. Então, na letra D, vocês vão escrever toda essa parte. O tamanho de um menino. Agora vamos para o número 6. Observe algumas capas de livro. Alguém aí já leu um desses dois livros? A Princesa Salva a Si Mesmo neste livro e o outro, Diário de um Banana. Alguém já leu? Nunca li nenhum desses, tia. Não, eu só vi o filme mesmo do Eu Diário de também. Banana. Eu já li o Diário de Banana. Bem engraçado. Li quase todos. Esse é bem famoso, né? O Diário de um Banana. E aí, pessoal, nós vamos usar V para verdadeiro, para as alternativas verdadeiras, e F nas falsas. Então, em relação aos títulos das capas acima, a forma verbal do título da capa A é o núcleo do predicado verbal. Vamos lá. No título da capa A, qual é o verbo? Salva. 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 Esse verbo é o núcleo do predicado verbal? Sim. Sim. Para a gente saber se é ou não o núcleo do predicado verbal, primeiro a gente tem que classificar o predicado. A princesa salva a si mesma. Salva a si mesma, o verbo indica uma ação, a ação de salvar. Então, esse predicado aqui é verbal. O núcleo vai ser o próprio verbo, que é salvar. Então, aí, a forma verbal do título da capa A é o núcleo do predicado verbal? Certo, verdadeiro. Agora vamos analisar o título da capa, ainda da capa A, tá? O verbo do título da capa A é de ligação? Falso. Falso. Nós acabamos de dizer em cima, né, que o predicado é verbal. Então, como é que o verbo vai ser de ligação se o predicado é verbal? Então, essa afirmação aí é falsa. Agora vamos analisar o título da capa B. O verbo que compõe o título da capa B é um verbo de ligação? Sim. No caso aí, ó, Diário de um Banana, Rodrigo é o cara. É um verbo de ligação? Sim, sim. Sim, verdadeiro. Reparem aí que uma alternativa contradiz a outra. O verbo empregado no título da capa B é significativo? Aí não tem Falso. como, né? Não, falso. Porque Já nós falou que é de ligação. Exatamente, nós acabamos de dizer que é de ligação, colocando verdadeiro. Então, ele não pode ser significativo. Ou ele é uma coisa ou ele é outra, né? Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nessa última folhinha aí, que é o resumo de tudo que foi estudado no capítulo, nós ainda não podemos responder porque nós nem chegamos ao capítulo 3 ainda. Eu só adiantei essa parte de predicado verbal porque nós já tivemos essa matéria. Então, lá no finalzinho da página 91, vem pedindo aí para completar, né, o conceito de predicado verbal. Tá assim, o predicado verbal ocorre quando seu tracinho é um verbo significativo.
que traz uma noção por si só, uma ação, apresentando uma ideia nova sobre o... E aí? Quais são as duas palavrinhas que estão faltando aí para completar esse conceito? Núcleo e sujeito? Certo, muito bem. Núcleo é a primeira palavra, então vai ficar assim: o predicado verbal ocorre quando seu núcleo é um verbo significativo. Até meio-dia, José. Eu acho que eu vou liberar vocês hoje um pouquinho mais cedo. Já são 11h26. Nós estamos terminando aqui algumas coisinhas do que eu preparei para hoje. Então, a primeira linha é núcleo. E a segunda linha é sujeito, apresentando uma ideia nova sobre o sujeito. Agora, os outros nós não podemos completar porque são matérias que nós ainda não vimos, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, pessoal. Eu passei a página 56 para vocês fazerem a leitura em casa, mas passei foi em redação, né? Que é uma crônica esportiva. Aí eu passei a 56 e 57, 56, 57, 58 para casa. Então eu vou corrigir hoje, porque eu vou corrigir sexta-feira na aula de redação. Mas aí na página 61, que também é essa folhinha que vem no final de cada capítulo, a 61 é a folhinha que vem no final do segundo capítulo do módulo 3. Tem alguns quadrinhos aí que nós já podemos completar, porque são de matérias que nós já vimos. Então, vamos colocar aí na 61. Nós já vimos a notícia. Vimos também os sinais de pontuação, né? Os parênteses, as aspas, os dois pontos, o ponto e vírgula e as reticências. Então, aí na página 61, dá para completar quase todos, menos o quadrinho da crônica esportiva, que nós vamos ver na sexta-feira. Então, vamos lá. Página 61, primeiro quadro, que é o quadro da notícia. A notícia apresenta a seguinte estrutura. Título, que também é chamado de quê? Manchete. Manchete. Coisa. Título ou manchete. Linha fina, lead e Corpo do texto. corpo do texto. Responderam juntinhos. Esse gênero apresenta fatos atuais. Por isso, predominam verbos no tempo Presente. presente. Então, a gente vai pular esse aqui da crônica esportiva. Aí vocês coloquem até um asterisco aí, para depois me lembrarem que falta esse quadrinho. Agora, falando sobre os sinais de pontuação. Os parênteses podem ser empregados para, tracinho, ou explicar alguma informação sobre o texto. E aí? Destacar ou Exatamente. Então, num texto, os parênteses podem ser utilizados para destacar ou explicar alguma informação sobre o texto. Apresentar o quê? movimentos. Movimentos. Apresentar movimentos, gestos e expressões em um texto Dramático. ou ainda para indicar elementos em uma
Referência bibliográfica. Referência bibliográfica. Então, ficou destacar, em ordem, tá? Destacar movimentos dramático e referência. Foi? Vamos lá, agora as aspas. As aspas são empregadas para Destacar. destacar uma palavra, uma expressão ou um título. Indicar que a palavra ou expressão está sendo empregada com um sentido Figurado. figurado. Marcar, tracinho e tracinho, de fala e introduzir uma. Citação. E as duas linhas anteriores? Início e fim. Isso. Marcar início e fim de uma fala e introduzir uma citação. Então, nas aspas, ficou destacar uma palavra, sentido figurado, marcar início e fim de fala e introduzir uma citação. Todo mundo está anotando, pessoal? Galera que está quietinha hoje. Gabriel, José, Júlia Silveira hoje também está quieta, beça. Não está nem falando pelo chat. Júlia Lima, Rebeca. Todo mundo acompanhando, corrigindo? Sim. Ok, estou vendo aí algumas mensagens no chat. Então, agora vamos colocar o conceito dos 2 pontos. Os 2 pontos podem ser empregados para anunciar uma Fala. além da fala, uma Enumeração. enumeração. Por exemplo, fui à papelaria e comprei 2 pontos. Lápis, borracha, caderno, papel. Então, para anunciar uma fala, uma enumeração, uma explicação sobre o que está sendo exposto, ou ainda para marcar que será apresentada uma Citação. citação de outro texto. O ponto e vírgula pode ser empregado para separar Itens. em uma enumeração e partes de uma oração em que já tenha sido utilizada a Vírgula. vírgula. Então, aí repetindo, lá em 2 pontos ficou fala, enumeração e citação. E no ponto e vírgula ficou itens, oração e vírgula.
E no último quadrinho, as reticências podem ser empregadas para revelar uma pausa ou Interrupção. interrupção da fala, para indicar surpresa, dúvida ou Hesitação. hesitação. E utilizadas dentro de colchetes ou parênteses para mostrar que um trecho do texto foi Suprimido. suprimido, que significa ele foi oculto, ele foi retirado. Ok. Então aí ficou só o quadrinho da crônica esportiva. As páginas anteriores a essa são de crônica esportiva, que é Tia, pode... Eita, pode repetir, por favor, essa última? as reticências. Sim. Na primeira linha ficou interrupção. Na segunda, hesitação. E na terceira, suprimido. Obrigada. Então, pessoal, para fechar aí o segundo capítulo do módulo 3, falta só essa parte de crônica esportiva, que eu vou corrigir na sexta-feira. E nós já introduzimos o capítulo 3. Capítulo 3 que eu digo não é capítulo 3, tá? Nós já introduzimos o capítulo 9, que é o último capítulo do terceiro bimestre do módulo 3, fazendo essas atividades de predicado verbal, que está lá no fim do capítulo. Então, deixa eu ver aqui. Por hoje é só, né? Não tem mais nada. Ou vocês querem um deverzinho no caderno? Oi, tia. Não, Camille, libera a Não, gente tia, uma pode liberar a gente agora. Faz a chamada e libera a gente agora, tia. Tá, eu vou liberar vocês hoje um pouquinho mais cedo, porque é a primeira vez, né? Geralmente eu até passo da hora. Já que a gente vai ter aula sábado, então a gente pode sair mais cedo, né, tia? Mas de sábado não Concordo, é aula. concordo. É verdade, ganhou um ponto aí. Vamos lá. Tem alguém aqui na sala que ainda não fez a prova lá na plataforma? Acho que todo mundo já fez. Não deixem acumular. Eu já fiz. Pois é, melhor fazer para se livrar logo, porque vocês têm aí ainda a semana inteira de avaliação. A avaliação vai até quando? Dia 1 de outubro. Já. Quando? Dia 1º de outubro. Hoje é dia 23. 23. Primavera que tá parecendo inverno ainda, né? Inverno tá se despedindo ainda. Então, vamos dar chamada, pessoal. Me ajudem aí. Ana Bárbara. Tá aí. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Não tá. Não. Breno. Não tá. Caroline. Tá aí. Estou. Daniel. Não tá. Giana. Não tá. Ele pode sair? Quem for respondendo pode, tá? Beijo até Beijo, tchau. sexta-feira. Beijinho. Ellen, tá aí? Não. Gabriel Cabral. Tá aí. Aqui. Dá um oi aí. Quem tiver presente, dá um oi. Gabriel Maurício. Não. Gabriel Soares. Tá aí. Aí, falou presente.
Júlia Rodrigues. Tia, Eu você acho me que pulou. Júlio não tá, não. Pulei? Pulei Gabriel Soares, né? Uhum. Ih, Não, calma Gabriel aí. Ribeiro. Não, Pulou Gabriel Ribeiro. Ribeiro, tia. Pulou Ribeiro, pulou Ribeiro. Tá, ok, botei presente aqui. Júlio não tá, não. Tchau, Júlia tia. não. Tchau. Beijo, até sexta. Então, Júlia não. Calma aí. Gabriel Soares e Gabriel Ribeiro, ok. João Gabriel. Não. E aí, mano, gostou do... Gostei, João gostei. Pedro. Não, não tá aí, não. José Augusto. Ah, falou no chat. Tá aí. Júlia de Lima. Tá aí. Chat. Júlia da Costa. Não tá. Que tio humilde. Júlia Silveira. Tá aí. Ok. Kemily, queria ouvir a voz de Kemily. Kemily tá aí, Kemily tá aí. Ah, tá aí, respondeu no chat. Laís Lima. Tá não. Tá não. Não, né? Lucas Felipe. Tá aí. Aqui. Beijo, Júlia. Beijo, Kemily. Tchau, professora. Beijo, Lucas. Até a próxima. Pedro Lucas.